Você já se perguntou por que um Deus bom permitiria tanto sofrimento no mundo? Se ele é amoroso e todo-poderoso, por que as tragédias acontecem? Essa é uma pergunta que assombra a humanidade há milênios, e a resposta, embora complexa, é reveladora. Convidamos você a embarcar em uma jornada de reflexão profunda, inspirada pelo gênio de C.S. Lewis, para desvendar a surpreendente lógica por trás dessa aparente contradição. Prepare-se para ver a dor sob uma nova perspectiva. Há um paradoxo aparente que assola corações e mentes desde os primórdios da civilização. Como pode um Deus infinitamente bom e onipotente permitir a existência do mal e do sofrimento em seu mundo? É como olhar para uma obra-prima de um pintor genial e encontrar nela pinceladas de escuridão e desordem que, à primeira vista, parecem desfigurar a beleza. Mas e se essas desordens fossem, na verdade, elementos intencionais que, embora dolorosos de experimentar, servem a um propósito maior e mais glorioso que nossa limitada visão consegue conceber? C.S. Lewis, com sua mente brilhante e sua fé profundamente arraigada, dedicou grande parte de sua vida intelectual a desvendar esse enigma. Ele nos convida a considerar que talvez nossa percepção de lógica seja demasiado estreita para apreender a vastidão da lógica divina. Pensemos por um instante na criança que chora ao ter que tomar um remédio amargo ou ao ser submetida a uma cirurgia dolorosa. Do ponto de vista da criança, aquilo é pura crueldade, um sofrimento imposto sem razão aparente. Seus pais, que a amam profundamente, são para ela naquele momento a fonte de sua angústia. Mas nós, com a perspectiva adulta, compreendemos que aquela dor momentânea era um caminho necessário para a cura, para a saúde, para uma vida plena que a criança ainda não é capaz de antever. E se nós, diante do sofrimento do mundo, somos como aquela criança, incapazes de ver o plano maior, a intervenção divina que, embora dolorosa, visa um bem incomensurável, Lewis argumentaria que a dor, muitas vezes, é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. É uma ferramenta, por mais brutal que pareça, para nos tirar da complacência, para nos alertar sobre um perigo maior, para nos chamar de volta para Ele. Não é uma tarefa fácil, essa de conciliar o amor de Deus com a dureza da realidade. O coração humano anseia por respostas, especialmente quando a dor nos atinge de perto, quando perdemos um ente querido, quando enfrentamos uma doença devastadora, quando presenciamos injustiças gritantes. É nesse abismo de angústia que a fé é testada, que as perguntas mais profundas emergem. E é exatamente nesses momentos que a sabedoria de Lewis se torna um farol, iluminando caminhos onde antes só havia escuridão e confusão. Ele nos lembra que o sofrimento, paradoxalmente, pode ser um portal para um amor mais profundo, uma realidade mais verdadeira, um encontro mais íntimo com o divino. Ele não nos oferece respostas fáceis ou um otimismo superficial. Ao contrário, ele nos convida a uma honestidade brutal com nossa dor, mas também a uma confiança inabalável na soberania e no amor de um Criador que, como um escultor, utiliza até mesmo o cinzel da dor para remover as arestas ásperas e revelar a beleza original de sua criação em nós. É fundamental entender que Lewis não romanticiza o sofrimento. Ele o vê como uma realidade dura e muitas vezes indesejada, mas que nas mãos de um Deus amoroso pode ser redimida. Para Lewis, a dor não é a finalidade, mas um meio para nos desapegar de ídolos passageiros, para nos lembrar de nossa fragilidade e finitude, para nos fazer olhar para o transcendente. Vivemos em um mundo decaído, um mundo onde a liberdade humana, embora um dom precioso, abriu portas para o mal e suas consequências. E Deus, em sua infinita sabedoria, não anula essa liberdade, mesmo que ela resulte em dor. Pelo contrário, Ele a utiliza, Ele a permeia com sua graça, transformando o que parecia ser o fim em um novo começo, o que parecia ser uma derrota em um degrau para a vitória. Lewis nos convida a ir além de uma visão superficial da felicidade. Para ele, a verdadeira alegria, aquela joy que ele tanto buscava e que finalmente encontrou em Deus, não é a ausência de dor, mas uma presença profunda de paz e significado que transcende as circunstâncias. É um estado que pode coexistir com a tristeza, com a perda, com a dificuldade. Essa alegria é forjada no crisol das provações, temperada pela paciência e pela fé. Pensemos na natureza, que Lewis tanto amava
e de onde extraía tantas metáforas. Uma semente precisa sofrer a escuridão da terra e a pressão para germinar. O inverno rigoroso precede a explosão de vida da primavera. A poda dolorosa de uma árvore frutífera é essencial para uma colheita mais abundante. A borboleta emerge de um casulo após uma luta intensa, mas é essa luta que fortalece suas asas para o voo. Não seria arrogância nossa supor que a existência humana, tão complexa e dotada de uma alma eterna, não teria seus próprios processos de poda e germinação divinamente orquestrados? A lógica de Deus, portanto, não é meramente a lógica da conveniência ou do conforto imediato. É a lógica da santificação, da transformação, da eternidade. É a lógica de um pai que vê seus filhos não como eles são agora, mas como eles podem se tornar, e que está disposto a permitir processos que, embora difíceis, são essenciais para o amadurecimento e para a realização de seu pleno potencial. Em um mundo onde o hedonismo e a busca incessante pelo prazer imediato prevalecem, a mensagem de Lewis sobre o sofrimento como um guia para a verdade e para o amor é um bálsamo para a alma e um desafio à mente. Ele nos convida a não fugir da dor, mas a encará-la com fé, buscando nela os propósitos divinos que, embora velados, estão sempre presentes, trabalhando para o nosso bem maior, para a nossa glória eterna. É uma verdade que nos confronta, nos testa, mas também nos liberta. Liberta-nos da ilusão de que a vida deveria ser sempre fácil. Liberta-nos da amargura de culpar a Deus por aquilo que não entendemos e nos convida a uma confiança mais profunda, a um amor mais resiliente. O sofrimento, na perspectiva lewisiana, não é o fim da história, mas um capítulo crucial em uma narrativa épica de redenção e amor, escrita pelo maior autor de todos. E é essa narrativa que continuaremos a explorar. Poderíamos considerar que um dos maiores enganos da mente moderna é supor que a ausência de dor é sinônimo de felicidade plena, ou que Deus deve nos proteger de toda e qualquer adversidade para provar seu amor. C.S. Lewis nos desconcerta com a ideia de que Deus, em sua sabedoria incomensurável, pode ter propósitos que transcendem nossa compreensão imediata de bem-estar ou conforto. Para ele, a nossa visão de mundo é muitas vezes distorcida por um foco excessivo no aqui e agora, naquilo que podemos tocar, sentir e controlar. Mas Deus opera em uma dimensão de eternidade. Ele não está preocupado apenas com o nosso conforto temporal, mas com a nossa formação eterna, com a nossa alma imortal. A lógica de Deus, neste contexto, não se alinha à nossa lógica humana de evitar todo o mal. Em vez disso, ela abraça a realidade do mal e do sofrimento como um terreno fértil para o crescimento espiritual e a revelação de verdades mais profundas. Pense na metáfora da semente que deve morrer para dar vida. A experiência da morte, seja ela a morte de um sonho, de um relacionamento, ou a própria finitude da vida, pode ser o catalisador para um renascimento, para uma nova perspectiva, para uma dependência mais profunda do Criador. Lewis nos lembra que muitas de nossas maiores lições, de nossos momentos de maior clareza e de nossa fé mais robusta, nascem não da facilidade, mas da tribulação. É como se a dor aguçasse nossos sentidos espirituais, removendo o véu da ilusão e nos permitindo ver a realidade de forma mais nítida. Há uma lei moral universal gravada em nossos corações, um senso inato de certo e errado, de justiça e injustiça. Para Lewis, essa lei moral é uma das maiores evidências da existência de Deus. No entanto, o sofrimento frequentemente desafia essa lei moral em nossa percepção superficial. Perguntamos, por que uma pessoa boa sofre? Ou onde está a justiça divina? Lewis nos guiaria a compreender que o sofrimento, em muitos casos, não é uma punição arbitrária, mas uma consequência da desordem em um mundo que se afastou de seu Criador. E mesmo dentro dessa desordem, Deus tece seus propósitos. Consideremos a história de Jó no Antigo Testamento, um homem justo e temente a Deus, que perdeu tudo, seus filhos, suas riquezas, sua saúde, em um piscar de olhos. A lógica humana de seus amigos era clara. Jó devia ter pecado, mas a narrativa divina revela uma verdade mais profunda. O sofrimento de Jó não era castigo, mas uma provação que revelaria a profundidade de sua fé e a soberania inabalável de Deus. Jó, ao final, não recebeu uma explicação detalhada para cada uma de suas dores, mas um vislumbre da majestade e do poder de Deus
que o deixou em humilde adoração. E foi nesse vislumbre que ele encontrou consolo e restauração, muito além do que havia perdido. Lewis nos diria que, muitas vezes, não precisamos compreender a razão exata de cada sofrimento, mas confiar no caráter daquele que o permite. Essa confiança não é cega ou ingênua. É uma confiança forjada na compreensão de que Deus, sendo amor, não nos abandonaria à nossa própria sorte. Ele nos acompanha em cada vale de sombras. E é nesse vale que ele sussurra, por vezes com a voz suave do consolo, por vezes com o megafone da dor, convidando-nos a uma transformação que não seria possível de outra forma. A ideia de que o sofrimento pode ser um megafone de Deus é central para o pensamento de Lewis. Nossas vidas agitadas, cheias de distrações, muitas vezes nos impedem de ouvir a voz de Deus. O conforto e a prosperidade podem nos tornar complacentes, fazendo-nos esquecer nossa necessidade de um Criador. O sofrimento, então, irrompe em nossa zona de conforto, quebra nossas ilusões e nos força a parar, a refletir, a buscar algo que transcende o material e o efêmero. Ele nos impulsiona para a realidade, para a verdade sobre nós mesmos e sobre nosso lugar no universo. É como se estivéssemos em uma casa aconchegante, aquecidos e satisfeitos, sem perceber que o telhado está para desabar. Deus, em sua misericórdia, permite que uma fresta se abra, que a chuva comece a pingar, para nos alertar do perigo iminente e nos mover a buscar abrigo seguro. O gotejar da chuva é incômodo, talvez até danoso, mas é um mal menor comparado ao desabamento de toda a estrutura. O sofrimento, portanto, pode ser o aviso de Deus, o chamado à mudança, o convite a abandonar um caminho que leva à destruição e a abraçar um caminho de vida. Lewis nos ajuda a perceber que o universo não é um parque de diversões projetado para nosso entretenimento contínuo, mas um campo de treinamento, uma escola para a alma, onde as lições mais importantes são aprendidas através da experiência e, muitas vezes, através da dor. É através do esforço, da superação de obstáculos que o músculo se fortalece. Da mesma forma, é através das provações que nossa fé, nossa paciência, nossa compaixão e nossa esperança são desenvolvidas e aprimoradas. Em última análise, a surpreendente lógica de Deus sobre o sofrimento não é sobre punição, mas sobre aperfeiçoamento, não sobre crueldade, mas sobre o amor mais profundo que anseia ver seus filhos se tornarem quem eles foram criados para ser. É um convite a olhar para além do imediatismo da dor e a contemplar o panorama eterno, onde cada lágrima será enxugada e cada sofrimento encontrará seu propósito em uma glória que supera em muito qualquer dor presente. E essa é apenas a porta de entrada para uma compreensão mais vasta. Continuando nossa exploração da surpreendente lógica de Deus diante do sofrimento, somos convidados a aprofundar a visão de C.S. Lewis sobre a natureza da dor, não como um defeito no plano divino, mas como uma ferramenta intrínseca ao amor de um Criador que busca o nosso bem supremo e eterno. Lewis, com sua notável capacidade de dissecar verdades complexas, frequentemente nos levava a considerar que nossa compreensão do amor é muitas vezes limitada e sentimental. Tendemos a associar o amor à ausência de qualquer desconforto, à provisão de todas as nossas vontades e à blindagem contra qualquer adversidade. Mas o amor divino, em sua plenitude, é muito mais vasto e, por vezes, mais exigente. É um amor que não hesita em permitir o bisturi do cirurgião para remover uma doença mortal, mesmo que a cirurgia seja excruciante. Imagine um pai que ama seu filho com uma intensidade imensurável. Ele não quer que seu filho sofra. No entanto, se o filho está se comportando de forma autodestrutiva ou se precisa aprender uma lição vital para sua sobrevivência e caráter, esse pai, por amor, pode permitir consequências dolorosas ou impor disciplina rigorosa. Essa disciplina não é uma manifestação de ódio, mas de um amor que visa a formação, o amadurecimento, a salvação de um futuro muito mais promissor. Da mesma forma, Lewis nos sugere que Deus, como o Pai mais perfeito e amoroso, permite o sofrimento não por capricho ou indiferença, mas como um ato de amor profundo e transformador. Ele enxerga não apenas o nosso presente, mas o nosso potencial eterno. Um dos conceitos lewisianos mais poderosos para entender essa lógica é a ideia de que somos criaturas imperfeitas, muitas vezes adormecidas,
para as realidades espirituais e eternas. Em nosso estado de conforto e autossuficiência, tendemos a nos contentar com as pequenas alegrias e prazeres deste mundo, confundindo-os com a verdadeira e indizível alegria que só pode ser encontrada em Deus. O sofrimento, então, age como um alarme, uma ruptura em nossa complacência. Ele nos desestabiliza, nos tira do piloto automático e nos força a questionar os alicerces de nossa existência. Quando tudo está bem, somos propensos a esquecer de Deus ou a tratá-lo como um mero complemento em nossas vidas. Quando a dor nos atinge, no entanto, somos lançados em uma profunda busca por significado, por consolo, por uma ajuda que transcende as capacidades humanas. É nesse ponto que o megafone de Deus se faz ouvir. Lewis argumentaria que o sofrimento tem a capacidade de nos libertar de nossas ilusões. Nós nos apegamos a bens materiais, a relacionamentos superficiais, a uma imagem de nós mesmos que é frágil e passageira. A dor, muitas vezes, arranca essas ilusões, expondo a vacuidade de tudo aquilo em que depositávamos nossa segurança. É como um vento forte que sopra a poeira e revela a estrutura sólida ou a falta dela em que estamos construindo nossas vidas. Esse desapego forçado, embora doloroso, é um passo essencial para nos realinharmos com o que é verdadeiramente duradouro e eterno. Deus sussurra em nossos prazeres, disse Lewis. Fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É seu megafone para despertar um mundo surdo. Essa citação ressoa profundamente porque capta a essência da intervenção divina no sofrimento. Não é que Deus queira nos machucar, mas que Ele nos ama demais para nos deixar em nosso estado de sonolência espiritual, ignorantes das realidades maiores que nos esperam. Considere a natureza do livre-arbítrio, um tema crucial para Lewis. Deus, em sua sabedoria e amor, concedeu aos seres humanos a liberdade de escolha. Essa liberdade é um dom sublime, mas também carrega a terrível responsabilidade de suas consequências. Se temos a liberdade de amar, devemos também ter a liberdade de não amar, de desobedecer, de escolher o mal. E as escolhas livres do mal, tanto as nossas quanto as dos outros, têm reverberações que se traduzem em sofrimento no mundo. Deus não intervém constantemente para evitar cada ato de maldade, porque fazê-lo significaria anular a própria liberdade que Ele nos concedeu, transformando-nos em meros autômatos. No entanto, mesmo dentro das consequências do livre-arbítrio, o plano divino continua a se desenrolar. Deus não causa o mal, mas Ele o permite, e dentro dessa permissão, Ele trabalha para redimir, para curar, para transformar. A beleza da obra de Lewis reside em sua capacidade de nos fazer ver a dor não como um fim em si mesma, mas como um meio, um instrumento em um processo maior de polimento e refinamento. Pense em um diamante bruto. Ele é apenas uma pedra sem brilho, enterrada na terra. É preciso um processo de extração árduo, de lapidação precisa e de polimento intenso para que seu verdadeiro brilho seja revelado. Cada corte, cada fricção, cada etapa do processo é, em si, um sofrimento para a pedra, mas é absolutamente essencial para que ela se torne a joia preciosa que ela estava destinada a ser. Nós somos como esses diamantes brutos. O sofrimento, as pressões da vida, as adversidades, atuam como o lapidador divino, removendo o que é impuro, cortando as arestas, revelando o brilho intrínseco de nossa alma, criado à imagem de Deus. Além disso, o sofrimento tem um poder único de nos conectar uns aos outros em um nível mais profundo de empatia e compaixão. Quando experimentamos a dor, somos mais capazes de entender a dor do próximo. Ele derruba barreiras sociais, econômicas e culturais, criando um terreno comum de vulnerabilidade e humanidade. Em momentos de crise, estranhos se unem para ajudar uns aos outros, demonstrando uma solidariedade que muitas vezes é ausente em tempos de prosperidade. Essa capacidade de se solidarizar, de estender a mão, de chorar com os que choram, é uma das mais belas manifestações do amor e da imagem de Deus em nós. O sofrimento nos ensina a interdependência e a necessidade de comunidade, revelando que não somos ilhas, mas partes de um todo maior. É nesse sentido que a dor, embora individualmente sentida, possui uma dimensão relacional e comunitária profunda. Lewis, em sua jornada pessoal, conheceu o sofrimento de perto, a perda de sua mãe na infância, a experiência da guerra e, mais tarde, a morte de sua esposa Joy foram eventos que o marcaram profundamente.
Ele não escreveu sobre o sofrimento de uma posição de distanciamento acadêmico, mas de uma experiência vivida. E foi através dessas experiências que ele refinou sua compreensão da fé e do amor divino. Ele não negou a dor, mas buscou seu significado dentro de uma cosmovisão cristã coerente. E o que ele encontrou foi que, mesmo nas lágrimas mais amargas, havia a presença de um Deus que não apenas permite a dor, mas a compartilha conosco. O próprio Cristo sofreu, experimentando a plenitude da dor humana na cruz, e é essa solidariedade divina que oferece o consolo mais profundo. Deus não nos poupa do sofrimento, mas nos acompanha através dele. A vida cristã, na visão de Lewis, não é uma fuga da realidade ou uma promessa de uma existência sem problemas. Pelo contrário, é um chamado a enfrentar a realidade com coragem, fé e uma profunda esperança. É um convite a carregar nossa própria cruz, a seguir os passos de Cristo, confiando que, assim como ele transformou a cruz de instrumento de tortura em símbolo de redenção, ele também pode transformar nossos sofrimentos em degraus para a glória. Essa é a essência da surpreendente lógica divina. Deus não remove o sofrimento do mundo magicamente, mas o utiliza como parte de sua intrincada obra de redenção e santificação. Além disso, Lewis frequentemente nos lembra que a vida terrena é apenas um vale de lágrimas em comparação com a alegria indescritível que nos espera na eternidade. Nossos sofrimentos atuais, por mais agudos que sejam, são temporários e finitos, enquanto a alegria e a glória de Deus são eternas e infinitas. Se encontrarmos em nós um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, escreveu Lewis, a explicação mais provável é que fomos feitos para outro mundo. O sofrimento nos lembra dessa nossa verdadeira pátria, nos desapega deste mundo e nos direciona para o lar celestial. Ele nos aponta para uma esperança que transcende as limitações do tempo e do espaço, uma esperança que torna os fardos presentes mais leves e suportáveis. É como um viajante que enfrenta as agruras de uma longa jornada, sabendo que no final o espera um lar acolhedor e um banquete glorioso. A dor da jornada é real, mas a promessa do destino final a torna suportável. A lógica de Deus é uma lógica de amor sacrificial e redentor. Não é um amor que nos mima, mas um amor que nos molda. Não é um amor que evita o confronto com o mal, mas um amor que o derrota através do sofrimento e da ressurreição. Para Lewis, a cruz de Cristo é o epicentro dessa lógica. Nela vemos a profundidade do sofrimento permitido por Deus, mas também a magnitude do seu amor e o poder de sua vitória. O sofrimento humano ganha um novo significado quando o enxergamos à luz da cruz. Ele não é mais aleatório e sem sentido, mas pode ser unido ao sofrimento de Cristo, transformando-se em um instrumento de nossa própria santificação e um testemunho do poder redentor de Deus. Portanto, quando confrontados com o sofrimento, Lewis nos convida a não questionar o amor de Deus, mas a questionar nossa própria compreensão desse amor, a desafiar nossas noções preconcebidas de felicidade e bem-estar, a abrir nossos corações e mentes para a possibilidade de que Deus esteja operando em um nível muito mais profundo e sábio do que podemos imaginar. Ele nos chama a confiar, mesmo quando não entendemos, a entregar nossa dor ao Pai, sabendo que Ele é capaz de transformá-la em algo belo e eterno. Essa é a surpreendente e redentora lógica que nos espera, dando continuidade à nossa jornada inspirada em C.S. Lewis sobre a surpreendente lógica de Deus no sofrimento, somos agora convidados a mergulhar na ideia de que a dor, paradoxalmente, pode ser um caminho para a autodescoberta e para um relacionamento mais autêntico com o Criador. Lewis, com sua sagacidade característica, nos lembra que muitas vezes vivemos em uma neblina de auto-engano, presos em nossas próprias narrativas e naquilo que acreditamos ser o centro do universo, nós mesmos. O sofrimento, então, atua como um desvelador, rasgando o véu de nossa autossuficiência e expondo a realidade nua e crua de nossa condição. Pensemos na metáfora de uma estátua. Se quisermos que a beleza da forma esculpida seja revelada, o escultor precisa remover o excesso de material. Cada martelada, cada cinzelada, cada raspagem é um ato de destruição do que não pertence à obra final. Da mesma forma, Lewis argumentaria que Deus, o grande escultor de nossas almas, utiliza o sofrimento para remover as camadas de orgulho, egoísmo e distração que obscurecem a imagem divina em nós. Ele nos purifica, nos refina,
nos molda para algo mais belo e duradouro. Essa remoção é dolorosa porque nos identificamos com essas camadas superficiais, as consideramos parte de quem somos. Mas o amor de Deus, como o do escultor, é um amor que vê além do bruto, que anseia pela revelação da obra-prima interior. Um ponto crucial no pensamento de Lewis é a distinção entre a alegria verdadeira e a mera satisfação, ou prazer. Os prazeres deste mundo, por mais agradáveis que sejam, são efêmeros e incapazes de preencher o anseio mais profundo da alma humana. Ele chamava essa ânsia inata por algo além de joy, alegria, em um sentido quase místico. Essa alegria, que é um vislumbre do divino, é o que o levou ao cristianismo. O sofrimento, ironicamente, pode ser um portal para essa joy. Quando tudo o que é terreno nos falha, quando as fontes de prazer se esgotam ou são tiradas de nós, somos forçados a buscar uma fonte que transcende o mundano. É nesses momentos de desespero que muitos encontram a verdadeira alegria em Deus. Uma alegria que não depende das circunstâncias externas, mas de uma paz e um propósito interiores que vem de um relacionamento com o Criador. Considere a ideia de que Deus nos criou com um propósito eterno, um destino para a comunhão perfeita com Ele. Nossas vidas aqui na Terra são uma preparação para essa eternidade. E o sofrimento, por vezes, é o treino necessário para nos qualificar para essa realidade futura. Lewis, que era um estudioso de mitologias, via no cristianismo a verdadeira mitologia, a história que de fato aconteceu, que nos convida a participar de uma grande aventura. E toda grande aventura tem seus desafios, seus perigos, suas provações. O herói não se torna forte e sábio sem enfrentar dragões, sem superar obstáculos intransponíveis. Da mesma forma, o sofrimento em nossas vidas nos fortalece, nos amadurece, nos prepara para os desafios maiores e para a recompensa final. É como o processo de um atleta que, para alcançar o auge de seu desempenho, submete-se a um treinamento rigoroso e doloroso. A dor faz parte do processo de excelência. Adicionalmente, o sofrimento nos revela a impermanência de tudo o que é terreno e a nossa profunda necessidade de Deus. Em tempos de prosperidade, podemos facilmente cair na ilusão de que somos autossuficientes, os arquitetos de nosso próprio destino. O mundo nos oferece uma miríade de distrações e ídolos aos quais nos apegamos: dinheiro, poder, beleza, fama, reconhecimento. O sofrimento, muitas vezes de forma abrupta, quebra esses ídolos. Ele nos lembra que somos frágeis, dependentes, e que a verdadeira segurança e satisfação não podem ser encontradas em nada que este mundo possa oferecer. Ele nos força a olhar para cima, para além de nós mesmos, para o único que é verdadeiramente imutável e confiável. Essa é uma lição dolorosa, mas essencial para o nosso crescimento espiritual. É um convite a desapegar-nos das âncoras falsas e a ancorar nossa alma no rochedo eterno. Lewis, com sua analogia da grande divórcio entre o céu e o inferno, nos mostra que nossas escolhas aqui na Terra moldam quem nos tornamos e para onde vamos. O sofrimento, nesse contexto, pode ser um catalisador para escolhas mais conscientes e sábias. Ele nos força a reavaliar nossas prioridades, a distinguir o que é realmente importante do que é trivial. Ele nos dá a oportunidade de praticar a paciência, a resiliência, o perdão e a fé em face da adversidade. Essas virtudes, forjadas no fogo da provação, são os verdadeiros tesouros que levamos conosco para a eternidade. Não somos feitos para este mundo, ele diria, mas para o mundo que virá. E o sofrimento serve como um lembrete constante de que nossa verdadeira pátria está em outro lugar e que devemos nos preparar para ela. A capacidade de Lewis de usar parábolas e mini-histórias para ilustrar pontos teológicos complexos é algo que nos inspira aqui. Pense na história do leão Aslan em Nárnia. Ele é bom, mas não é manso. Sua bondade não significa que ele evitará a dor ou a luta, mas que ele as utilizará para um bem maior. As crianças Pevensie, para se tornarem reis e rainhas, tiveram que enfrentar perigos, medos e sacrifícios. Aslan não os poupou dessas provações, mas esteve com eles em cada passo do caminho, guiando-os e fortalecendo-os. O sofrimento, na perspectiva narniana, é parte intrínseca do processo de crescimento e da jornada rumo ao destino. De maneira semelhante em nossas vidas, a lógica de Deus não é a de um jardineiro que remove todas as ervas daninhas com um passe de mágica, mas a de um mestre que, através do trabalho árduo e do tempo,
transforma um terreno árido em um jardim florido. As ervas daninhas são o sofrimento, as dificuldades, as tentações. E Deus, em sua sabedoria, pode permitir que elas cresçam por um tempo, não para nos prejudicar, mas para nos ensinar a discernir, a lutar, a cultivar as flores da virtude e da fé em meio à adversidade. Além disso, o sofrimento tem o poder de aprofundar nossa humildade. Quando a vida está fácil, é comum nos tornarmos arrogantes, atribuindo nossos sucessos à nossa própria inteligência, força ou habilidade. O sofrimento nos coloca de joelhos, revelando nossa pequenez e nossa dependência de um poder maior. Ele nos lembra que não estamos no controle de tudo e que há forças na vida que transcendem nossa capacidade de manipulação. Essa humildade, embora dolorosa de adquirir, é um pré-requisito para um relacionamento autêntico com Deus. Deus não nos ama porque somos bons, mas para que nos tornemos bons, dizia Lewis. E o sofrimento é um dos meios que ele utiliza para nos lapidar e nos tornar mais parecidos com ele. A teologia de Lewis também nos convida a considerar a realidade do pecado e suas consequências. O sofrimento não é apenas um instrumento pedagógico de Deus, mas também uma manifestação da desordem que o pecado introduziu no mundo. A lei moral inata, da qual Lewis tanto falava, nos diz que existe um padrão para o bem e para o mal. Quando nos desviamos desse padrão, as consequências muitas vezes são dolorosas. No entanto, mesmo nas consequências do pecado, Deus atua com um propósito redentor. Ele não nos abandona em nossa miséria, mas oferece um caminho de perdão, de cura e de restauração. O sofrimento, então, pode ser o catalisador que nos leva ao arrependimento, à busca da graça divina e à reconciliação com o Criador. Reflitamos sobre a promessa de que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Esta não é uma promessa de que todas as coisas serão boas, mas que mesmo as coisas que não são boas serão usadas por um Deus soberano para um propósito bom no final. É a lógica de um mestre tecelão que, mesmo com fios escuros e emaranhados, consegue criar um tapete de beleza indizível. Cada fio de sofrimento, de dor, de perda, embora pareça sem sentido em isolamento, é parte de um padrão maior, de uma tapeçaria divina que, vista da perspectiva da eternidade, revelará uma beleza e um propósito que hoje mal podemos conceber. E essa visão mais ampla é o que nos oferece esperança e nos convida a confiar na surpreendente e profunda lógica do amor de Deus. Neste estágio, vamos nos aprofundar na ideia de que o sofrimento, além de ser um megafone e um lapidador, é também um elemento crucial para o desenvolvimento do que Lewis chamava de caráter eterno e para a compreensão da verdadeira liberdade. Ele nos desafia a ver que a ausência total de dor e de escolhas difíceis poderia nos privar de uma formação essencial para a nossa alma, tornando-nos seres espiritualmente rasos e incapazes de uma alegria plena e duradoura. Para Lewis, a vida na Terra é um estágio de preparação, um cadinho onde as virtudes são forjadas sob pressão. Sem esse cadinho, permaneceríamos incompletos, talvez até mesmo incapazes de desfrutar plenamente da eternidade que nos aguarda. Lewis, em sua vasta obra, frequentemente argumentava que a vida humana é uma jornada de transformação, um processo de se tornar mais humano, mais divino, e esse processo para ele raramente é sem dor. Pense na forja do ferreiro. Para que o metal bruto se torne uma ferramenta útil ou uma obra de arte, ele precisa ser aquecido a temperaturas altíssimas, martelado incessantemente, mergulhado em água fria e aquecido novamente. Cada etapa é violenta, dolorosa para o metal, mas é precisamente o que o transforma, o fortalece, o molda para seu propósito final. O sofrimento, na perspectiva lewisiana, é o fogo do ferreiro divino, que não tem o objetivo de nos destruir, mas de nos refinar, de remover as impurezas e de nos temperar para a eternidade. É uma dor com propósito, que visa a uma perfeição maior. O grande artesão não desperdiça nenhuma experiência, utilizando até mesmo as mais sombrias para esculpir a beleza em nossa alma. Um dos pilares do pensamento de Lewis é a valorização da liberdade humana. Deus, em sua perfeição, criou seres com livre-arbítrio, com a capacidade de amar e de escolher. Mas a verdadeira liberdade não é a ausência de restrições ou a capacidade de fazer o que bem entendemos, mas sim a capacidade de escolher o bem,
de amar a Deus e ao próximo, mesmo quando isso é difícil. Se Deus interviesse a cada sofrimento, a cada ato de maldade resultante de nossas escolhas ou das escolhas alheias, Ele estaria, de fato, cerceando essa liberdade, transformando-nos em meros fantoches. E uma liberdade que não pode escolher entre o bem e o mal, que não pode arriscar a dor ou o sacrifício, não é liberdade alguma. O sofrimento, portanto, é uma testemunha da realidade da liberdade e, ao mesmo tempo, um campo de treinamento para aprendermos a usá-la com sabedoria, a fazer as escolhas que nos aproximam de Deus e de nosso destino eterno. É através das escolhas difíceis que nosso caráter é forjado, que nossa fé é testada e fortalecida, e que a virtude se torna uma convicção, não uma mera conformidade. Considere a natureza do amor. O verdadeiro amor, o amor ágape, aquele amor sacrificial e incondicional que Lewis tanto explorou, não é passivo ou sentimental, é ativo, sacrificial e, por vezes, exige sacrifício. Não há amor verdadeiro sem a possibilidade de dor. Se amamos profundamente, a perda de um ente querido é uma dor lancinante. Se amamos a injustiça nos fere profundamente. Se Deus nos amasse de uma forma que nos blindasse de qualquer sofrimento, Ele nos amaria de forma superficial, impedindo-nos de experimentar a profundidade do sacrifício, da compaixão e da alegria que nasce da superação. Ele nos impediria de amar verdadeiramente, pois o amor mais profundo se manifesta precisamente na disposição de suportar a dor pelo bem do outro. Lewis argumenta que um mundo sem a possibilidade de sofrimento também seria um mundo sem a possibilidade de heroísmo, de altruísmo, de compaixão e de um amor que se prova na adversidade. A dor nos ensina o valor inestimável do consolo, da lealdade e da fé perseverante. A concepção lewisiana de joy, alegria, é fundamental aqui. Ele descreveu essa joy como um anseio indescritível, uma pontada de beleza e melancolia que aponta para algo além deste mundo, algo que nenhuma experiência terrena pode satisfazer plenamente. O sofrimento, por vezes, serve como um agarrar dessa joy. Quando somos despojados de todas as nossas fontes terrenas de felicidade e satisfação, somos forçados a olhar para o céu, para o transcendente. A dor nos desilude dos falsos deuses e nos leva a buscar a fonte de toda a verdadeira alegria. É nesse vazio que muitos encontram Deus, não como um refúgio da dor, mas como a plenitude de sentido que a dor paradoxalmente revela. É um despertar para a verdade de que fomos feitos para o céu e que a nossa verdadeira satisfação não reside nas coisas criadas, mas no Criador. Pensemos na história de Odisseu ou de qualquer herói mitológico. O herói não se torna quem ele é evitando perigos, mas enfrentando monstros, superando provações impossíveis e sofrendo perdas. Essas experiências não são meros acidentes, são o que molda sua bravura, sua sabedoria e sua capacidade de liderança. Lewis, um grande conhecedor de mitos, via a vida cristã como a maior das aventuras, a verdadeira mitologia. E nessa aventura, as dores e os sofrimentos são os desafios que nos transformam em heróis da fé, em filhos e filhas dignos do Rei. Eles nos preparam para as responsabilidades e as alegrias eternas que nos esperam, nos tornando capazes de uma comunhão mais profunda e uma glória maior. O sofrimento é o campo de treinamento para a eternidade, onde aprendemos a verdadeira força e a verdadeira resiliência da alma. Em O Problema da Dor, Lewis aborda diretamente essa questão. Ele sugere que, se Deus é amoroso, Ele não está apenas preocupado em nos fazer sentir bem, mas em nos tornar bons. E tornar-se bom, santo, implica um processo de poda e de purificação. A dor é um dos instrumentos dessa poda. Ele nos diz que a dor derruba nossos castelos de areia, nossas ilusões de autossuficiência e nos confronta com a realidade de nossa finitude e de nossa necessidade de Deus. É um convite urgente ao arrependimento e à transformação. É como um médico que, por amor, deve dar um diagnóstico difícil e propor um tratamento doloroso, sabendo que a alternativa é muito pior. Além disso, o sofrimento tem o poder de nos unir em uma irmandade de vulnerabilidade. Quando experimentamos a dor, somos mais capazes de nos identificar com o sofrimento alheio, de estender a mão com genuína empatia. Ele quebra as barreiras do orgulho e da autossuficiência, revelando nossa humanidade comum. Em momentos de crise, observamos como as pessoas se unem,
oferecendo apoio e consolo, demonstrando a força do amor em comunidade. Lewis veria isso como uma manifestação do divino em nós, uma lembrança de que fomos feitos para o relacionamento e para o amor. A dor, paradoxalmente, pode ser um cimento que fortalece os laços humanos, nos ensinando a praticar a compaixão e a caridade de formas que o conforto nunca nos permitiria. É vital também reconhecer que Lewis não propõe uma justificação para todo e qualquer sofrimento em termos humanos. Ele não tenta explicar a razão específica para cada tragédia individual. O mistério permanece. Contudo, ele nos oferece uma estrutura, uma lógica divina, dentro da qual podemos encontrar sentido e esperança, mesmo quando a dor é mais aguda. Ele nos convida a confiar no caráter de Deus, que é bom, sábio e amoroso, mesmo quando seus métodos nos parecem incompreensíveis. É a confiança do filho no Pai, mesmo quando não entende as decisões difíceis que o Pai toma para o seu bem. Em resumo, a permissão do sofrimento por parte de Deus na visão de C.S. Lewis não é um sinal de indiferença ou de fraqueza, mas de um amor tão profundo e sábio que transcende nossa compreensão imediata. É um amor que busca nossa santificação, nossa liberdade verdadeira e nossa alegria eterna, utilizando até mesmo as experiências mais dolorosas como ferramentas poderosas para nos moldar. É um convite a olhar para além do véu das lágrimas e a vislumbrar o propósito glorioso que se tece por trás de cada provação, preparando-nos para o que Lewis chamaria de peso da glória. Prosseguindo em nossa exploração da surpreendente lógica de Deus ao permitir o sofrimento no mundo, guiados pela profundidade de C.S. Lewis, chegamos agora a um ponto crucial: a compreensão do sofrimento não apenas como um processo de purificação e fortalecimento individual, mas também como um elemento integral da narrativa redentora de Deus para toda a criação. Lewis nos convida a expandir nossa perspectiva, vendo que a dor, muitas vezes, serve a propósitos que transcendem nossa própria existência, contribuindo para o grande plano de restauração e para a manifestação da glória divina. Ele nos lembra que não somos personagens isolados, mas partes de uma épica maior, onde cada sofrimento, embora pessoal, se encaixa em um design universal. Para Lewis, a história do universo não é uma sequência aleatória de eventos, mas uma narrativa coerente escrita por um autor divino. E nessa narrativa, o sofrimento desempenha um papel, não como um erro, mas como um elemento crucial na trama de redenção. Pense em uma grande obra literária ou dramática. Os momentos de conflito, de tragédia e de dor não são falhas da trama, mas são precisamente o que impulsiona a história, o que revela o caráter dos personagens, o que torna a resolução final mais significativa e impactante. Sem o sofrimento dos heróis, não haveria a catarse da vitória. Sem a profundidade do sacrifício, a redenção não teria o mesmo peso. Da mesma forma, em nossa própria história e na história da humanidade, o sofrimento em sua dor incompreensível prepara o terreno para uma intervenção divina que se manifesta em salvação e restauração. Lewis nos convida a considerar a verdadeira mitologia do cristianismo. Nessa mitologia, Deus não é um ditador que elimina todo o mal pela força bruta, mas um rei que, por amor, desce ao campo de batalha, sofre com sua criação e derrota o mal através do sacrifício. A figura central dessa narrativa é Cristo, o leão Aslan de nossa realidade, que conhece a dor, a traição, a agonia e a morte. O sofrimento de Cristo na cruz não é apenas um evento histórico, mas o modelo e o protótipo de todo sofrimento redentor. Ao experimentar a plenitude da dor humana, ele a santifica, a permeia com significado e abre um caminho para que nosso próprio sofrimento possa ser unido ao dele, tornando-se não em vão, mas parte de uma obra de salvação. Quando Lewis fala do peso da glória, ele não se refere apenas a uma recompensa futura, mas a uma realidade presente de que somos feitos para uma glória que é tão vasta e tão profunda que nossos sofrimentos atuais são insignificantes em comparação. O sofrimento nos ajuda a ansiar por essa glória, a nos desapegar das migalhas deste mundo e a desejar o banquete celestial. Ele age como uma espécie de memória futura, um vislumbre da imperfeição do presente que nos impulsiona para a perfeição vindoura. Se a vida aqui fosse um paraíso sem dor, onde estaria o anseio pelo céu? O sofrimento, em sua pungência, aponta para uma pátria melhor, um lar verdadeiro,
onde Deus enxugará toda lágrima de seus olhos, e a morte já não existirá, nem haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21:4. Outro aspecto crucial é a ideia de que o sofrimento tem o poder de nos levar a um profundo questionamento existencial, que, por sua vez, pode nos direcionar à busca pela verdade. Em tempos de facilidade, a maioria das pessoas não se detém a questionar os grandes mistérios da vida e da existência. A dor, no entanto, é um catalisador poderoso para a reflexão. Por que eu? Qual o sentido de tudo isso? Existe um Deus que se importa? Essas perguntas que nascem da angústia são as mesmas que Lewis se fez em sua própria jornada intelectual e espiritual. E para ele, foram essas perguntas que o levaram, passo a passo, de um ateísmo intelectual a uma fé cristã robusta. O sofrimento, portanto, não é apenas um megafone que grita "voltem para Deus", mas também um guia que nos conduz pela senda da investigação filosófica e teológica até as portas da verdade. Lewis também nos lembra da realidade da batalha espiritual. Não vivemos em um vácuo moral. Há forças do bem e do mal atuando no mundo. O sofrimento, em muitas de suas formas, é uma manifestação do mal e da desordem introduzida pelo inimigo ou pelas escolhas pecaminosas dos homens. No entanto, Deus, em sua soberania, não se retira diante desse cenário. Pelo contrário, ele entra nele e utiliza até mesmo os ataques do inimigo para seus próprios propósitos redentores. Assim como Aslan se submete à feiticeira branca para quebrar a maldição, Deus permite que o sofrimento exista, não para que o mal vença, mas para que ele possa triunfar sobre ele de uma maneira ainda mais gloriosa e definitiva. A ressurreição de Cristo é a prova máxima de que mesmo o maior sofrimento e a maior aparente derrota podem ser transformados por Deus na maior vitória. É a luz que brilha mais forte nas trevas mais profundas. Considere a ideia da compaixão e do serviço. Quando experimentamos o sofrimento, somos mais capazes de entender a dor dos outros e, consequentemente, mais impelidos a agir com compaixão e a estender a mão. Muitas das maiores obras de caridade, os hospitais, os orfanatos, os movimentos sociais que buscam aliviar a miséria humana, nasceram da experiência da dor e da resposta à dor alheia. O sofrimento nos humaniza, nos sensibiliza e nos move a ser os mãos e pés de Cristo no mundo. Lewis veria isso como uma manifestação prática da lógica divina. A dor não é para ser evitada a todo custo, mas para ser enfrentada com fé e, através dela, ser transformada em um catalisador para o amor e o serviço. Em sua analogia do grande divórcio, Lewis ilustra como as escolhas que fazemos em relação ao sofrimento moldam nosso caráter e nosso destino eterno. As almas no inferno, em sua visão, são aquelas que, ao longo da vida, escolheram o isolamento, a autossuficiência e a recusa em se render ao amor de Deus, mesmo diante da dor. Elas se tornaram tão pequenas e centradas em si mesmas que não conseguem mais suportar a glória e a realidade do céu. Já as almas no céu são aquelas que, através de suas provações e escolhas, aprenderam a amar, a confiar, a se submeter e a encontrar alegria em Deus. O sofrimento, portanto, age como um filtro, revelando a verdadeira natureza de nossos corações e para onde estamos nos dirigindo. É um teste, mas também uma oportunidade para nos alinharmos com a vontade divina. A lógica de Deus ao permitir o sofrimento é, em última análise, a lógica do amor que busca o maior bem para suas criaturas, mesmo que esse bem venha através de um caminho árduo. É um amor que vê a eternidade, não apenas o presente. É um amor que nos molda em seres mais completos, mais capazes de amar e de experimentar a plenitude da joy. É um amor que não recua diante da feiura do mal, mas que o transforma, revelando uma beleza e uma glória que de outra forma não poderiam ser conhecidas. Lewis nos oferece uma visão do sofrimento que, longe de diminuir a fé, a aprofunda e a fortalece, convidando-nos a confiar no Autor da vida, que conhece o fim desde o começo e que trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A capacidade de suportar o sofrimento com fé e esperança é, em si mesma, um testemunho poderoso. Em um mundo que busca evitar a dor a todo custo, a resiliência de um crente diante da adversidade pode ser um farol para aqueles que estão perdidos no desespero. É a luz que Lewis tanto defendia, a luz que a fé acende nas trevas. E essa luz não nega a existência da escuridão, mas a ilumina, mostrando que há um caminho através dela. O
O sofrimento, nesse sentido, pode ser um instrumento de evangelização silenciosa, uma demonstração viva da verdade do Evangelho. Em síntese, a perspectiva de Lewis nos desafia a olhar para o sofrimento não como um problema a ser resolvido ou uma anomalia a ser explicada em termos puramente racionais, mas como um mistério que, dentro da grande história do amor de Deus, tem seu lugar e seu propósito. É um convite à confiança, à fé e à entrega, sabendo que o grande artista está pintando uma obra-prima, e mesmo as pinceladas escuras são essenciais para a profundidade e a beleza final do quadro. Este é o alvorecer de uma compreensão mais vasta e aprofundada da surpreendente lógica de Deus. Nessa reflexão final, Lewis nos convida a consolidar essa compreensão, a abraçar a esperança que dela emerge e a aplicar essas verdades em nossa própria vida, culminando em uma poderosa chamada à ação. Lewis, com sua perspicácia incomparável, não nos promete uma vida sem lágrimas, mas uma vida onde as lágrimas podem ser transformadas em orvalho que rega a alma. Ele nos lembra que a dor, embora real e muitas vezes dilacerante, não é a palavra final. A palavra final é o amor de Deus, que é maior que todo sofrimento, mais profundo que toda perda. O sofrimento, como um megafone de Deus, nos desperta, nos purifica, nos molda e nos prepara. Ele nos desapega do que é transitório e nos direciona para o que é eterno. Ele nos ensina a amar mais profundamente, a perdoar mais livremente e a confiar mais plenamente. A surpreendente lógica de Deus, portanto, não é uma lógica de fraqueza ou indiferença, mas uma lógica de um amor infinitamente sábio e poderoso. É o amor de um pai que vê seus filhos não apenas como são, mas como podem se tornar, herdeiros de uma glória indizível, coparticipantes da vida divina. E para que essa transformação ocorra, para que alcancemos nosso pleno potencial, o sofrimento, em sua misteriosa providência, muitas vezes se faz necessário. Ele é o bisturi do cirurgião, o cinzel do escultor, o fogo do ferreiro, instrumentos que, embora causem dor, visam a cura, a beleza e a força. Pense no leão Aslan. Ele é o verdadeiro rei, o leão que se entregou e ressuscitou, trazendo redenção para Nárnia. Ele é temível, majestoso e, sim, por vezes assustador em sua sabedoria e poder. Mas ele é bom. Sua bondade não significa que ele evitará todo o sofrimento de seus súditos, mas que ele os guiará através dele para um bem maior. Ele os encoraja a enfrentar seus medos, a lutar suas batalhas e a sacrificar-se pelo bem. O sofrimento em Nárnia é uma parte essencial da jornada de crescimento dos personagens, de sua preparação para reinar. E assim é conosco. Nossa vida é uma peregrinação para o verdadeiro país de Aslan, e as provações que enfrentamos são parte de nossa formação para nos tornarmos reis e rainhas, para herdarmos o reino. A lei moral inata, gravada em nossos corações, nos impele a buscar o bem, a justiça e a verdade. E é no confronto com o sofrimento e com o mal que a nossa capacidade de escolha se torna mais evidente e mais vital. Vamos escolher a amargura e o desespero, ou vamos escolher a fé, a esperança e o amor? O sofrimento nos força a essa encruzilhada, a fazer a escolha que definirá nosso caráter eterno. E é nessa escolha, repetida inúmeras vezes na dor, que nossa alma se fortalece e nossa fé se aprofunda. Lewis nos convida a uma fé madura, que não exige respostas fáceis para mistérios profundos, mas que confia no caráter de Deus. É uma fé que reconhece a grandiosidade e a complexidade do plano divino, que transcende nossa limitada compreensão. É uma fé que se agarra à promessa de que, no final, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as coisas que, em nossa perspectiva atual, parecem ser puro mal. É a visão de um grande tapeceiro que tece uma obra de arte complexa, onde os fios escuros são tão essenciais quanto os claros para a beleza final do desenho. Ao encerrar nossa reflexão, lembremos que o sofrimento, na visão de Lewis, não é uma aberração no plano de Deus, mas um caminho, por vezes árduo, mas necessário para nos tornar quem fomos feitos para ser, seres à imagem e semelhança do Criador, capazes de um amor profundo, de uma alegria indizível e de uma glória eterna. Ele não nos oferece um otimismo vazio, mas uma esperança robusta, enraizada na soberania e no amor de Deus, manifestados de forma suprema na cruz e ressurreição de Jesus Cristo, chamada para a ação. Se esta mensagem ressoou em seu coração e mente,
Se você encontrou um vislumbre da surpreendente lógica por trás do sofrimento, convidamos você a se juntar a nós nesta jornada de descoberta e fé. Inscreva-se no nosso canal para não perder futuros conteúdos que buscam iluminar os grandes mistérios da fé e da existência com a profundidade de C.S. Lewis. Curta este vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas que, como você, buscam sentido e esperança em meio às dificuldades da vida. Comente abaixo como a perspectiva de C.S. Lewis sobre o sofrimento mudou sua forma de pensar. Compartilhe suas reflexões, suas perguntas, suas experiências. Queremos construir uma comunidade de diálogo e apoio. E, por favor, compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou qualquer pessoa que você conhece que esteja lutando para conciliar o amor de Deus com a realidade do sofrimento. Sua partilha pode ser a luz que alguém precisa. Reflexão pessoal e oração. Tire um momento agora para contemplar as implicações eternas das verdades apresentadas. Pense em um sofrimento que você ou alguém que você ama esteja enfrentando. Entregue-o a Deus em oração, não exigindo respostas, mas confiando em seu amor e sabedoria. Peça a Ele para revelar o propósito de sua lógica em sua vida e para que você possa ver além da dor imediata, vislumbrando a glória que Ele tem preparada. Desafio do dia. O desafio do dia é aplicar uma dessas verdades. Escolha uma pessoa que esteja sofrendo hoje e ofereça a ela uma palavra de encorajamento, um ato de serviço ou simplesmente sua presença compassiva. Lembre-se que você, ao passar pelo sofrimento, pode se tornar um instrumento de consolo para outro, refletindo o amor de Deus em um mundo ferido. Deixe que a verdade de que a dor pode ter um propósito divino transforme sua perspectiva e o impulsione a viver uma vida de maior significado e compaixão. Que a lógica de Deus, por mais surpreendente que seja, o guie para uma alegria mais profunda e eterna.